3, 2, 1. Ah, toma! Tu vai aprender trigonometria desse jeito? Em vez de aprender a matéria direito, tu vai ser um covarde que fica cantando musiquinha? Se sim, então já é bom abrir uma banda porque vai ter muita música pra decorar. Tu vai ter que compor musiquinha para números complexos, funções, polinômios, combinatória, matrizes, geometria analítica, plana, espacial. Será que essa é uma boa maneira de se estudar? Eu acho que sim, eu gosto de musiquinha, gosto de cantar, gosto de decorar tudo. Adoro decorar coisas com musiquinha. Você está convidado a ser tirado dessa escola. O meu ponto é que não é uma maneira sustentável de aprender porque cada vez mais vai ter mais musiquinha e principalmente porque não se aprende nada. Então pega na minha mão e vem comigo que eu vou dar o meu melhor para te ensinar a trigonometria do jeito certo. Nada mais justo que começar a trigonometria com um triângulo retângulo. Digamos que esse triângulo tenha lados 3, 4 e 5. Do lado direito dele, eu vou criar uma cópia com o triplo do tamanho. Comparando os dois, dá pra ver que eles são bem parecidos. Na verdade, eles são literalmente semelhantes. Na matemática, triângulos semelhantes são aqueles que têm o mesmo formato, o que implica em ângulos internos iguais e lados proporcionais. E dá pra ver isso na prática. Pega o comprimento do lado na vertical e divide pelo lado que está na diagonal. Para o primeiro triângulo, essa razão é 3/5, mas para o triângulo da direita, dá 9/15, que simplificando dá 3/5 também. Ou seja, a razão entre os lados dos triângulos é a mesma. Essa é a consequência de os lados de um triângulo serem proporcionais ao do outro. Mas isso não vale só para esses dois triângulos. Essa razão continua constante para qualquer outro triângulo semelhantes a eles, não importando o quão grande ou pequenos forem. Portanto, essa mesma razão vale para infinitos triângulos. Lembrando que infinito é muita coisa. Como isso soa bem apelão, é bom dar um nome para essa razão. E é isso que os matemáticos fazem. Sempre que nasce alguma coisa levemente importante, eles dão um nome. E é por isso que tu não tem nome, ô emoticon desgraçado. Eu vou chamá-la de seno. Seno do ângulo alfa, na verdade. E já que eu tô à toa aqui, eu também vou nomear os lados do triângulo retângulo em relação a alfa, para evitar ambiguidade e para que eu não tenha que ficar falando toda hora lado que tá na vertical, sobre sei lá o que, etc. O lado longe do ângulo eu vou chamar de cateto oposto. O lado colado no ângulo de cateto adjacente. E esse lado na diagonal, que é o maior do triângulo, de hipotenusa. Note que eu também posso fazer essa nomeação a partir do ângulo beta. O efeito é de trocar os catetos, mas mantendo a hipotenusa no mesmo lugar. Agora que temos essas nomenclaturas, vamos recapitular o que vimos usando esses nomezinhos para formalizar nossas definições. Esses dois triângulos retângulos têm ângulos iguais. A razão seno de alfa vai ficar então cateto oposto sobre hipotenusa. Para qualquer triângulo, o seno de alfa é o mesmo, porque sempre que expandimos ou diminuímos um triângulo, todos os lados mudam na mesma medida, fazendo com que as variações se anulem e a razão se mantenha a mesma. E por que parar por aqui? Eu também poderia vir e inventar outras relações, como cateto adjacente sobre hipotenusa e chamar de cosseno, e cateto oposto sobre adjacente e chamar de tangente. Só porque sim. E foi assim que as relações trigonométricas principais nasceram. Tá, pra ser sincero, eu não tava lá quando inventaram a trigonometria pra saber se realmente foi assim, mas essa é a essência do começo da trigonometria. As relações trigonométricas são definições puramente arbitrárias que funcionam para todos os triângulos retângulos. Mas agora, sem brincadeira, numa prova de ensino médio, é esperado que você saiba de cor o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Geralmente o pessoal monta aquela tabelinha e canta a musiquinha com o ritmo do Jingle Bells e se viram assim. Mas
como que o primeiro cara descobriu esses valores? Tipo, se todo mundo decora, como que o primeiro cara decorou se não tinha ninguém pra dizer esses valores pra ele? Essa é uma pergunta que eu acho sinceramente muito válida, mas pelo que eu vejo, os profs praticamente não respondem. Então eu vou trazer aqui uma maneira de encontrar esses valores só a partir de Pitágoras e bom senso. Como a gente viu, as relações trigonométricas são só razões de lados de um triângulo. Então, para achá-las, a gente só precisa pegar triângulos conhecidos que têm os ângulos que a gente quer. Primeiro, eu vou começar com um quadrado. Como todo mundo sabe, um quadrado tem ângulos de 90 graus e todos os lados iguais, que eu vou chamá-los de L. Dividindo o quadrado ao meio pela diagonal, temos dois triângulos retângulos. Além do ângulo de 90, os outros ângulos são todos de 45 graus. E já aqui de cara, dá para achar a tangente de 45. É só fazer cateto oposto sobre adjacente, que vai ser L sobre L, que é igual a 1. E para achar o resto das relações, antes temos que completar o triângulo, que no caso falta a hipotenusa. E isso é bem fácil com Pitágoras. Eu digo que D é a hipotenusa, e aí é só botar os valores e fazer umas duas contas. Soma ali, tira a raiz quadrada e deu. A hipotenusa é L raiz de 2. E agora é só usar as definições e temos que o seno de 45 é L sobre L raiz de 2, que simplificando e racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. E o cosseno fica L sobre L raiz de 2, que é também raiz de 2 sobre 2. Observe que é esperado que o seno e o cosseno de 45 sejam iguais, porque o cateto oposto e o adjacente são iguais. E para encontrar as relações trigonométricas de 30 e 60 graus, eu vou pegar emprestado o triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e os ângulos todos iguais a 60 graus. Não tem triângulo retângulo nenhum aqui, então não dá para usar as definições ainda. Mas eu posso forçar a aparecer. Se eu traço a altura do triângulo, por definição, o ângulo que ele faz é de 90 graus com a base, surgindo aí os triângulos retângulos. Pela simetria, o ângulo lá de cima do triângulo foi cortado ao meio, e a base também. Portanto, vamos ter um triângulo retângulo de lados L e L sobre 2, e ângulos de 60 e 30 graus. E para agilizar, eu já vou achar a altura do triângulo com Pitágoras. Só bota ali, pá e pum, tira a raiz quadrada e pronto. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Agora que temos o triângulo completo, vamos escrever rapidinho as relações porque é uma situação completamente análoga à de 2 minutos antes. Para o ângulo de 30, o seno fica 1/2, o cosseno raiz de 3 sobre 2 e tangente 1 sobre a raiz de 3. E para o ângulo de 60 graus, seno igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno 1/2 e tangente raiz de 3. Tem algo acontecendo aqui. O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa, e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. E isso não é coincidência. O ângulo de 30 graus já traz toda a informação que o ângulo de 60 também traz, uma vez que os dois estão no mesmo triângulo retângulo. O cateto adjacente de um é o cateto oposto do outro, por isso é até óbvio que essas inversões ocorram. Então, na verdade, tu nunca precisou saber do ângulo de 30 e de 60 ao mesmo tempo. Só um deles já basta. Saber as relações trigonométricas de um ângulo é automaticamente saber as relações do outro ângulo. Toda vez que tu for resolver um probleminha do tipo acha a altura do prédio e ele te dá um lado e um ângulo, se tu não souber o seno de 60 graus, é só completar o ângulo restante fazendo alfa mais 60 mais 90 igual a 180. E olha só, o ângulo de 30 graus estava lá o tempo todo. E dá para resolver numa boa, sem nem saber usar o ângulo de 60. Esses ângulos, senhoras e senhores, por essa propriedade até recebem um nome. São ângulos complementares. A soma deles dá 90 graus, que nas entrelinhas significa que estão no mesmo triângulo retângulo. No fim, essa parte da trigonometria é saber de cabeça esses dois triângulos,
porque são exatamente esses que vão aparecer na prova. E aquela tabelinha manjada que o pessoal decora é em maior parte completamente inútil. Só essa partezinha tem toda a informação da tabela inteira. O resto já fica implícito. Tu nem precisa da tangente, porque dá pra achar ela a partir do seno e cosseno, e tu nem precisa do cosseno, porque dá pra achar ele só a partir do seno. E além disso, tá faltando muitos ângulos aí. Os de 120 graus, 150, 225, 270 são só alguns dos infinitos ângulos que não aparecem. E aí, eu vou ter que montar uma tabela infinita agora? É isso. Mas como consertar essa tabelinha vai ter que ficar pra próxima.